chegou o nosso momento aqui de junto pensar a luz da Bíblia, né? A luz da palavra de Deus, certo? E nós estamos aí com a série Os Anônimos da Fé. Série Os Anônimos da Fé. Nós falamos no nosso último encontro aqui do pai do Noé, ele que profetizou que o Noé seria o homem que faria a diferença na sua geração. E sim, muito interessante. Hoje nós queremos falar de uma outra pessoa. Aí eu gostaria de ler com vocês em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Queridos, preste atenção. Você já ouviu, com certeza você já ouviu a história do Naamã, né? Aquele que o profeta Eliseu, que você também conhece o profeta Eliseu, aquele que o Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão e ele sararia da sua lepra. Haja visto que Naamã era um homem leproso, um homem valente, guerreiro, mas era leproso. E nós conhecemos a história que esse homem ele foi curado, ele foi alcançado, ele houve uma resistência, mas enfim, ele ficou curado, ele ficou restaurado. Quem foi que fez o milagre? Foi Deus através da vida de quem? Do Eliseu. A gente sabe disso, né? Mas o que a gente não para pensar, a gente não para observar, é que antes do Naamã chegar até Eliseu, chegar até a casa do Eliseu, quem foi que iniciou o processo do milagre? Quem foi que iniciou lá? Quem foi a semente? Foi uma menina. Isso mesmo. Quem ficou bem na história foi o Eliseu. Quem ficou bem na história foi o Naamã curado. Mas quem foi que iniciou a história? Uma menina. Uma menina. Por isso que nós estamos falando aqui sobre os anônimos da fé. Os anônimos da fé. Nesse caso, uma anônima da fé. Aí eu já gostaria de chamar a sua atenção, porque não é porque você não está em evidência, não é porque você não tem uma plataforma, ou não tem muitos seguidores, que você não pode ser útil na vida de alguém. Você sabia que alguns estão achando que só é possível ser útil se tiver uma plataforma, se tiver uma plateia? Ou eles pensam que o sucesso é o respaldo da sua utilidade. Eles pensam que o sucesso é o respaldo da sua utilidade. Essa forma de pensar, essa forma de pensamento tem calado a voz de muita gente. Vou repetir. Se você acha que precisa de uma plateia, se você acha para ser útil na vida de alguém, se você acha que precisa de um público, se você acha que precisa de tudo isso para ser útil aí na vida de alguém, aí eu quero dizer para você que esta forma de pensamento tem calado a voz de muita gente. Muita gente tem se calado por pensar dessa forma. Muitas vozes proféticas, diga por sinal. Agora imagine você, se a menina que trabalhava na casa do Naamã pensasse dessa forma. Preste atenção. Imagine você, se a menina que trabalhava na casa do Naamã pensasse dessa forma. Com certeza, o seu patrão, o Naamã, não teria sido curado e nem sido redimido. Por quê? Porque ele se rendeu ao Deus de Israel. Vou repetir. Imagina só você, se a menina que trabalhava na casa de Naamã
pensasse dessa forma, pensasse em plateia, pensasse em público, o seu patrão não teria sido curado e nem sido redimido ou se rendido ao Deus de Israel. Porque no livro de segundo Reis, no capítulo 5 e no versículo 15, diz assim: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse: agora sei que não existe em nenhum outro lugar Deus senão em Israel. Olha só o que ele diz. Aí ele diz: por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que não aceitarei. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus. Queridos, às vezes nós focamos tanto a lepra curada, presta atenção, às vezes nós focamos tanto a lepra curada, que não enxergamos e nem celebramos com os anjos a confissão pública de Naamã. Isso mesmo, às vezes nós focamos tanto a lepra curada, nós focamos tanto lá o ato do Eliseu, que nós não enxergamos e nem celebramos com os anjos. Pastor, como assim celebrar com os anjos? Porque a Bíblia diz que os anjos celebram quando um pecador se arrepende. Então, às vezes, nós focamos tanto a lepra curada e não enxergamos e nem celebramos com os anjos a confissão pública do Naamã. Porque nesses versículos que nós lemos aqui, está falando da restauração da alma do Naamã. Está falando da salvação. O Naamã, ele não foi só curado de uma lepra. O Naamã, ele foi salvo. E por que tudo isso aconteceu? Vamos lá. Por que tudo isso aconteceu? E tudo isso só aconteceu por conta de um posicionamento de uma anônima. Tudo isso só aconteceu por conta de um posicionamento de uma anônima. E era tão anônima que não sabemos o nome da menina. Então, a nossa referência hoje dos anônimos da fé é uma menina. Ninguém sabe o nome dela, mas tudo isso só aconteceu porque ela teve iniciativa. Então, como é o nome da menina? Não sabemos como é o nome da menina. Não sabemos. Você não precisa ter nome reconhecido. Você não precisa ter um título. Você não precisa ter um público. Você precisa de um posicionamento como filho de Deus e entender que você é um representante dos céus no lugar que você está. Só isso. Você não precisa, vou repetir, você não precisa ter nome reconhecido. Como é o nome dessa menina? Não sabemos. Quem era essa menina? Não sabemos. De que tribo de Israel era essa menina? Era da tribo de Judá? Era da tribo de Benjamim? Era da tribo de Efraim? Era da tribo de Levi? Não sabemos. Era da tribo de Issacar? Não sabemos. Só sabemos que essa menina, ela era uma judia que foi tirada lá do meio dos israelitas e foi ser empregada, foi ser funcionária na casa de um homem leproso. E ela teve um posicionamento. Como é o nome da menina? Não sabemos. Então você só quer tomar uma iniciativa. Você só quer tomar um posicionamento. Você só quer exercer algo. Você só quer liberar uma palavra profética, orientar alguém. Você só quer ensinar a palavra de Deus. Você só quer ter um posicionamento no mundo espiritual. Quando for reconhecido, isso não vai dar certo. Você está perdendo tempo. Você não precisa ter nome reconhecido. Você não precisa ter um título. Você não precisa de um público. Tudo que você precisa
é de um posicionamento como filho de Deus e entender que você é um representante dos céus no lugar que você está. Onde é que você está? Em que ambiente você trabalha? Ah, pastor, o meu ambiente é pesado. E na casa do Naamã? Essa menina se posicionou. Então se posicione na sua faculdade. Se posicione no seu colégio. Tenha um posicionamento de um filho de Deus no seu ambiente de trabalho. Evangelize o seu patrão com as suas atitudes, com o seu posicionamento. Evangelize a sua patroa. Olha, essa menina, ela evangelizou a patroa. E a patroa falou para o marido. E o marido foi atrás de uma cura. E o marido foi salvo porque uma menina, uma anônima, se posicionou. Então, queridos, é posicionamento, não é posição. É posicionamento, não é posição. É o entendimento de uma vocação, de quem foi vocacionado. Então, onde quer que você esteja, onde quer que você esteja plantado, trabalhando, exercendo alguma função, você é um anônimo, você não tem nome, você não tem título, mas bem-vindo, entra na fila, porque é nesse lugar que o Senhor vai te usar. Pense nisso, que Deus te abençoe.